Nós vivemos uma era de sentimentos, de emocionalismos. Muitas das nossas músicas, nossas entre aspas, já nem fala mais o nome de Deus e de Jesus. É tudo você, meu lindo, meu amado, ai, meu querido, meu maravilhoso, meu saboroso. E pouco se fala Jesus, pouco se fala Deus, pouco se fala santo, pouco se fala adorado, reverenciado é o nosso Deus. Não é verdade? Muitas, não todas, mas muitas. Algumas músicas eu fico ouvindo e falo, meu Deus, não vai falar nenhuma vez Jesus. Não vai falar nenhuma vez. E é esse nome que nós temos que anunciar. Mas as pessoas estão sentindo. Estão sentindo. E é totalmente mentira, é totalmente... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos ser mais intencionais no processo. Para que as pessoas aprendam. As músicas de antigamente nos ensinavam demais. Nos ensinavam muito. Ensinava teologia pura, teologia real. Por isso que você diz, por que as pessoas antigamente eram mais crentes? Porque ainda que talvez até as ministrações fossem mais diretivas, simplistas, mas haviam mecanismos que levavam as pessoas a conhecer Deus mais profundamente, através de uma canção. Quando a gente... Com Deus, sempre às 20 horas, estamos por aqui, às terças-feiras. Aos domingos, às 17 horas, nos reunimos também para o nosso tempo de celebração. E às quintas-feiras, nós estamos juntos em nossas células, essa semana em Hermesinde. Se organize para estarmos juntos, adorando ao Senhor. Esse tempo com uma jornada muito especial, que é a nossa jornada Disciplinas Espirituais, e estamos avançando de forma muito gloriosa. Hoje nós vamos aprender mais uma disciplina espiritual e vamos seguir. São 13 ministrações no total e nós já estamos hoje na 5ª ministração. Então nós já falamos sobre meditação, nós já falamos sobre oração, nós já falamos sobre jejum e hoje nós vamos falar sobre o que falta aí, ó? Oração, presta atenção, ó. Oração, jejum, palavra. Falta palavra aí na tríade do que é o princípio, não é? E é isso, hoje nós vamos falar sobre a disciplina do estudo. E é claro que o cerne é a palavra de Deus. Amém? E aí não perca, porque há muito mais que isso. Nos próximos domingos, terças-feiras, tá certo? Abra sua Bíblia em João 8:32. Um texto que ficou famoso no Brasil, não é? João 8:32. O que diz João 8:32? Quem lembra? Fish. Não diz isso. Só se fosse em outra língua. Eu nem sei que língua é essa. Língua da Bahia. Vixe. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tema de hoje, a disciplina do estudo, o caminho da renovação da mente. Amém? Queridos, nós estamos estudando essas disciplinas espirituais e o propósito das disciplinas espirituais é a total transformação das nossas vidas, a transformação das pessoas. Ninguém é transformado ou ninguém vive em plenitude sem disciplina. Eu disse recentemente aqui para vocês que o trem, ele só corre solto no trilho, certo? Um trem fora do trilho, ele não corre solto. Ele vai ter dificuldades para se locomover. O trilho são as disciplinas. Nós somos o trem. Só podemos correr solto em um ambiente de disciplina, onde as regras da vida são executadas. Eu tenho sempre dito a vocês que o fato de nós não sermos focados no padrão humano que foi desenvolvido de liturgias, de regras, de pode, não pode, segundo os homens, não significa que Deus não tenha os podes e os não podes, não é verdade? E nós precisamos aprender a nos alinhar com as diretrizes dos céus.
É por isso que somos amplamente chamados à obediência. E viver uma vida disciplinada espiritualmente nos ajuda a nos alinhar à obediência ao Senhor. Então, a disciplina, ela visa destruir os velhos hábitos, os hábitos antigos que nos aprisionavam e que também nos destruíam. E ela trata de colocar em nós novas estruturas, pensamentos estruturados, pensamentos e hábitos vivificadores. Então, em parte alguma, esse propósito visto, ele é mais claramente desenvolvido do que na disciplina de estudar. Porque ouvir muitas coisas não significa estudar. Ler muitas coisas não significa estudar. Tecnicamente, nós somos uma geração que lê o dia inteiro. Nós estamos lendo o dia inteiro, ao contrário do passado, nós estamos lendo o dia inteiro, porque toda hora, cada rodada é uma leitura. Cada rodada é uma leitura. Mas o que é que estamos lendo? Aonde estamos nos aprofundando nisso? Então, para que haja uma transformação genuína da nossa vida, nada melhor do que o estudo profundo, do que o conhecimento pormenorizado das diversas questões que precisamos saber. Um poeta britânico do século XVIII, chamado Alexander Pope, ele disse: não há estudo que não seja capaz de deleitar-nos depois de uma pequena aplicação a ele. Ele está dizendo que todo mundo que se colocar em verdadeira disposição para estudar vai ter alegria na sequência. Vai ter uma disposição de deleite. Então, o estudo, ele é digno de nosso mais sério esforço. E se sempre foi, na atualidade, é muito mais. Exatamente porque nós vivemos em uma geração de informação, mas vazia de transformação. Não é verdade? Vou repetir isso. Vivemos uma geração cheia de informação, mas vazia de transformação. Nunca houve tanto acesso ao conhecimento, mas também, ao mesmo tempo, nunca houve tanta superficialidade espiritual. Quanto mais conhecimento é disponibilizado, mais perdidas as pessoas estão espiritualmente. Então, muitos cristãos frequentam cultos, cantam, oram, participam de eventos. Olha, você pode acessar as redes sociais e você vai ver, principalmente no ambiente cristão, conferência, estudo, encontro, mas mesmo diante de tudo isso, as pessoas continuam presas emocionalmente, presas espiritualmente e presas mentalmente. Tecnicamente, parece que o evangelho nunca foi tão improdutivo, mas não é o evangelho em si, é o formato em que as pessoas estão decidindo viver, porque elas vivem tempos de arrepio, tempos de emoção, mas não vivem verdadeira libertação. E tudo isso acontece porque transformação não acontece apenas pela emoção. Transformação acontece pela renovação da mente. É nesse sentido que o estudo espiritual não é apenas adquirir informação. Algumas vezes eu tenho falado para vocês de pessoas que dizem: já li a Bíblia, já li, já fui em cultos. Mas essas pessoas nunca entraram para um processo de transformação mental. Leram como um mero livro, participaram como um mero evento. Mas quando nós falamos sobre estudo espiritual, nós estamos falando sobre permitir que Deus reforme o nosso interior através da verdade. Quantas pessoas vêm e gostam do nosso ambiente? Quantas pessoas vêm e curtem as músicas e dizem: eu até me arrepio. Aquele pastor fala bem, até emociona.
mas elas não se colocam em posicionamento de transformação. É por isso que a disciplina do estudo é uma ferramenta divina para quebrar fortalezas mentais. E eu sempre digo, ainda que as pessoas estejam vindo no nosso meio, mas ainda não foram transformadas, esse é o melhor lugar para ela estar. Porque a palavra está sendo revelada, a palavra está sendo manifesta. E uma hora Deus vai pegar ela, amém? Então, traz todo mundo, porque uma hora Deus vai pegar eles, amém? Então, através do estudo, nós vencemos os enganos espirituais e a mente de Cristo é formada em nós. É necessário saber que a transformação, ela não começa no arrepio que nós sentimos, mas ela começa na transformação da mentalidade, da estrutura mental. Recentemente, uma palavra que ficou muito em alta, principalmente no aspecto dos coaches, foi a palavra mindset. Já ouviram mindset? O que é o mindset? É uma palavra em inglês que significa estrutura mental. E a estrutura mental é constituída por todas aquelas informações que nós vamos adquirindo e recebendo como verdade. E deixando modelar a nossa mentalidade. Mas sobre mentalidade, nós temos um texto clássico, um texto muito importante, Romanos 12:2, que diz para nós: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados irmãos, o evangelho, ele não é só comportamento, porque nós vemos bastante pessoas tentando se comportar como crente, só que não basta para ela. Então ela vive num sentimento de eu sou pecador, eu não consigo, eu sou miserável, exatamente porque suas estruturas mentais não são transformadas. Então não basta uma roupinha de crente, uma Bíblia debaixo do sovaco, um sapato de crente, um vocabulário de crente. Nós precisamos ter uma transformação mental. Quando nós somos transformados mentalmente, nós não fazemos mais força para exercer a vida cristã. Ela acontece naturalmente, porque eu digo sempre para vocês, o que nos preenche nos conduz, certo? Então, quando nós somos preenchidos de coisas mundanas, valores mundanos, isso domina a nossa mente, nós vamos fazer uma força gigantesca para socialmente parecer que não somos aquilo, mas uma hora escapa. Uma hora escapa. Porque o que está dominando é mais forte do que a força que nós fazemos para parecer. É nesse sentido que é necessário, extremamente necessário, permitir que a nossa mentalidade assuma um novo formato. Exatamente porque o evangelho não trabalha apenas comportamento, mas trabalha mentalidade. Então muitos querem mudança de vida sem mudança de pensamento. Eu quero todas as bênçãos de Deus, eu quero tudo isso que vocês vivem como crente, como cristãos, como filhos de Deus, mas eu não quero viver uma verdadeira transformação. Então, existem pensamentos, queridos, que se tornam fortalezas espirituais. E esse é o principal embate que nós vivemos nesse tempo. Pensamentos como fortalezas espirituais. O diabo, no passado, ele possuía corpos. Então as pessoas eram assoladas e nitidamente percebia-se isso, e nós íamos lá, expulsávamos o demônio, e a pessoa era liberta, e ela saía de um êxtase maligno, e ela falava, o que é isso? O que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Ela era dominada no corpo. Agora, as pessoas são dominadas estruturalmente na mente. Então elas estão sendo doutrinadas de tal maneira com que os pensamentos mundanos se tornem uma verdade tão terrível na vida delas, que é coisa difícil trabalhar a transformação. Então hoje nós não olhamos para uma pessoa e pensamos assim, isso aí é possessão demoníaca. Não, são fortalezas, estruturas. O nosso trabalho atual como pregadores, como ministros, discipuladores, crentes do Senhor Jesus, é um trabalho árduo, porque nós não apenas precisamos expulsar um demônio, mas nós precisamos
trabalhar as verdades de Deus, fazendo ruir cada mentira e engano que foi consolidado mentalmente. Percebem? Então, para nós hoje, a pregação do Evangelho é algo mais desafiador. É por isso que qualquer professor universitário, tenho falado algumas vezes, destrói a fé dos nossos filhos na escola. Porque muitas vezes nós não estamos preparando nossos filhos, não estamos discipulando, não estamos preparando para a universidade, não estamos preparando as pessoas, a própria igreja, para a defesa da fé. Estamos levando sempre as pessoas para um critério de emocionalismo. Então você veio, sentiu bem, está gostando do nosso culto? Aleluia. Eu gostei do culto ou não gostei do culto? Viram a postagem que eu fiz esses dias? Não gostei do culto hoje. Quem disse que você tem que gostar ou não gostar de culto, meu irmão? O culto não é para você. Você vem prestar culto. Você vem adorar a Deus. Então, cuidado, meus irmãos, porque tem muitas pessoas com os demônios arraigados como fortalezas espirituais na sua mentalidade. E isso, queridos, gera pensamentos de medo, gera pensamentos de ansiedade, gera pensamentos de incredulidade, gera pensamentos de orgulho, gera pensamentos de sensualidade, vitimismo, mentalidade mundana, tudo isso é o que nós vemos dominando a mentalidade da humanidade nesse momento. Em outros momentos também era assim, mas hoje nós vemos isso mais aguçado. E essas fortalezas, queridos, elas não caem com a emoção do culto. Porque a pessoa chora aqui, às vezes até levanta a mão e vem, e até recebe Jesus, mas elas voltam para o seu dia a dia e a fortaleza mental continua dominando ela. Então é necessário transformação da mente. Quando nós olhamos para o texto bíblico, queridos, nós vamos enxergar Paulo dizendo aos Romanos 12:2, não se amoldem, mas transformem-se. Nós vamos enxergar Paulo dizendo aos Filipenses no capítulo 4:8, olha o que é necessário, o empenho que todos nós precisamos ter com relação, estamos falando sobre a disciplina do estudo, mas olha o que Filipenses 4:8 vai dizer para nós, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nessas coisas. É um chamado de Deus, é uma convocação de Deus. Você quer ter mentalidade, estruturas mentais transformadas? Pensem nessas coisas. Não permita que outras coisas te assolem. Mas o que nós ouvimos a maioria das pessoas dizendo? Estou cansado, estou com medo, estou com ansiedade. Porque essa minha ansiedade, porque essa minha depressão, fortaleza mental, ela já assumiu como dela. Então ela não entende que ela é vítima de um processo maligno. Ela apenas absorve. Mas a contrapartida disso é a palavra nos chamando, transforme-se. Pense no que é bom. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém, queridos? Então, o Evangelho é poderoso e é a única resposta para a nossa geração. Não se acomodem e dizem, as pessoas são assim mesmo, a humanidade está assim mesmo. Nós temos ferramentas para isso. Basta que nós venhamos nos aplicar em conhecer essas ferramentas para nós mesmos e para que possamos também ajudar as outras pessoas. O texto continua dizendo, verso 5 agora, 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então veja, eu, você, nossos filhos, nossos irmãos não precisam e não devem ser derrotados por um professor de filosofia na escola, por um ateu lá no trabalho, porque nós temos as ferramentas e nós temos capacitação espiritual. Se buscarmos conhecimento de destruir argumentos e toda pretensão que se levanta
contra o conhecimento de Deus. E naquilo que nós não conseguimos compreender, nós levamos o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Porque nós entendemos e sabemos tudo? Nós temos resposta para tudo? Tem livro e estudo para tudo? Não tem. Tem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que não são reveladas para nós. E nós precisamos aceitar em obediência. E é por isso que levamos cativos em Cristo os nossos pensamentos. Efésios 4, 22 e 23 diz para nós: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Lembre-se sempre disso. É necessário renovar a mente. Então não fique com essa ideia, eu sou assim mesmo. É assim, minha família é assim, porque todo mundo é assim. Sai dessa vida Gabriela e venha para a vida em Jesus, porque Jesus nos transforma. Jesus tem poder para isso. Ele derramou o seu sangue exatamente para isso. Então lembre-se sempre disso, que a transformação, ela começa na mente. Não adianta pôr roupinha nova, não adianta passar perfume de crente, começar a usar a moda cristã, e não vai funcionar. Precisa aqui dentro, começar aqui dentro. Outra coisa que nós precisamos saber é que sem conhecimento da verdade não existe liberdade. Lemos o texto base, e conhecerão a verdade vos libertará. Note que Jesus ele não disse, e sentireis a verdade. Ele disse, e conhecereis a verdade. Nós vivemos uma era de sentimentos, de emocionalismos. Muitas das nossas músicas, nossas entre aspas, já nem fala mais o nome de Deus e de Jesus. É tudo você, meu lindo, meu amado, ai, meu querido, meu maravilhoso, meu saboroso. E pouco se fala Jesus, pouco se fala Deus, pouco se fala santo. Ou que se fala adorado, reverenciado é o nosso Deus. Não é verdade? Muitas, não todas, mas muitas. Algumas músicas eu fico ouvindo e falo, meu Deus, não vai falar nenhuma vez Jesus. Não vai falar nenhuma vez. E é esse nome que nós temos que anunciar. Mas as pessoas estão sentindo. Elas estão sentindo. E é totalmente mentira, é totalmente... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos ser mais intencionais no processo, para que as pessoas aprendam. As músicas de antigamente nos ensinavam demais, nos ensinavam muito, ensinavam teologia pura, teologia real. Por isso que você diz, por que as pessoas antigamente eram mais crentes? Porque ainda que talvez até as ministrações fossem mais diretivas, simplistas, mas haviam mecanismos que levavam as pessoas a conhecer a Deus mais profundamente. Através de uma canção. Quando a gente cantava hinos da harpa, todos os hinos da harpa são fantásticos e maravilhosos? Não são. Não são. Pastor, você está doido? Não são. E não estou doido. Mas, boa parte levava muito mais do que as nossas músicas de atualmente a um conhecimento mais profundo de Deus, das realidades de Deus. Sim ou não? Aí alguém fala assim, pastor, não sei nem o que você está falando, o que é harpa? O que é? Eu vou explicar para vocês. Antigamente, não é brincadeira, vocês sabem, né? Por favor. Todo mundo aí já passou lá pela Breia, pela nossa velha história, o BPC. Então Jesus, ele disse, conhecereis a verdade. Mas nós estamos vivendo essa geração das experiências, mas fugindo do conhecimento. Lembra que eu disse recente para vocês que as pessoas... Até teve um tempo que colocavam um adesivo no carro. Eu fui no encontro, eu tive uma experiência com Deus. E parava naquilo, parava no adesivo do carro. Porque não tinha mais avanço, não tinha mais profundidade. Então, experiência, querido, sem verdade, produz confusão. Emoção sem fundamento produz instabilidade. E muitos estão presos por ignorância espiritual, por falsas doutrinas, por falta de discernimento, por não conhecerem as Escrituras. E aí como que nós estamos? Fracos espiritualmente. Porque se existe algo que o diabo teme, é um cristão cheio da palavra. Um cristão cheio de emoção não serve para nada. Os filhos de Cefas, lá em Atos, estavam cheios de emoção.
E eles foram lá e disseram, em nome do Jesus do Paulo, eu os repreendo. E aí os demônios olharam para eles e disseram, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? E a palavra diz que os demônios deram uma coça nos filhos dos servos. E quem eram os filhos dos servos? Era filho de sacerdote. Filho de sacerdote. Mas não tinha vida com Deus. Não tinha intimidade. Tinha emoção. Quando nós olhamos para Oséias 4:6, o Senhor está dizendo, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu Deus. É interessante que a gente usa muito esse texto, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, e muitas vezes nós nem sabemos que esse é um texto dirigido para os profetas, ou seja, a liderança. Vocês estão rejeitando, não é que não há conhecimento, não é que não há diretrizes, mas a rejeição das diretrizes. E nós observamos muito isso. Uma igreja que prega a palavra, uma igreja que se empenha em ensinar, em aplicar as verdades de Deus, o avanço dela é muito mais moderado. Mas uma igreja sensacionalista, emocionalista, rapidinho o negócio começa a acontecer. Mete luz, mete som, e vai fazendo, e toca na emoção, toca na carência, e as pessoas vão se rendendo a isso. Mas quando nós pregamos a verdade que liberta, é muito duro, né? É difícil, né? Mas alguns até falam, eu sei que é verdade, mas é difícil de engolir. E aí para onde que eu vou? Vou pro mamãozinho com açúcar, chupetinha no mel. Segundo Timóteo 3:16, 17, diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mateus 22, 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, meus amados irmãos, sem conhecimento da verdade não existe liberdade. Não existe verdadeira libertação, existe estereótipo cristão, existe formato, mas não tem poder. E tudo isso porque o estudo espiritual ele exige disciplina. O que o Senhor disse para Josué? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Percebe como que é o processo? Dia e noite. Isso indica disciplina para nós. Indica uma diretriz divina que nos conduz a um caminho de transformação genuína. E isso nos mostra que estudar não é ler rapidamente. Eu dei uma lidinha. A disciplina do estudo, ela exige repetição, concentração, compreensão e reflexão. A verdade, ela precisa permanecer até criar raízes. Quem aqui, de verdade, já teve aquela experiência do estudo bíblico, de olhar para um texto e falar assim, meu Deus do céu, doer a sua alma, e você falar, eu vou ter que transformar depois dessa. Eu vou ter que tomar atitude depois disso aqui. Já aconteceu isso com vocês? Se não aconteceu, vocês precisam ir para a Bíblia. Porque é difícil você ler a Bíblia e falar assim, meu Deus. Eu vou falar, recente nós estamos lendo Jó. E no primeiro capítulo de Jó, quando ele recebe aquelas notícias, a casa caiu, morreu, destruiu, já era, não tem mais nada. Ele mete a roupa de saco, ele joga pó na cabeça e ele diz, bendito é o nome do Senhor. Ele tirou, ele deu, ele tirou, e eu glorifico a ele. E naquela hora eu parei a leitura e eu disse, meu Deus, que convicção! Que convicção!
É aquela coisa que te confronta. Que fala, você vai ficar chorandinho aí por essas besteirinhas que você fica aí, porque tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, porque... Você vai ficar com esse choramingozinho? Esse foi o meu confronto. E aquela hora que eu falo assim, meu Deus, me perdoa, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Então, amados irmãos, a verdade ela precisa permanecer até criar raízes. Mas nós estamos vivendo na geração da distração. Vídeos rápidos, excesso de estímulos, pouca profundidade, pouca meditação. Mas homens e mulheres fortes espiritualmente sempre serão marcados por profundidade na palavra, porque quem não domina a mente será dominado pela cultura. Quem não disciplina a mentalidade será dominado pelas mazelas que este mundo apresenta. Por isso, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar de dia e de noite. Salmos 1:1-3, nós já fizemos menção nesses dias dele aqui, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. E Provérbios 4:20-22 diz para nós, meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para o seu ser. E Colossenses 3:16 diz para nós, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Aleluia. Então aqui está, meus irmãos, o caminho para a nossa disciplina espiritual chamada estudo. Se aplique em conhecer. Se coloque nessa disposição. Deixa o texto bíblico falar com você até te confrontar. Busque as informações do que a palavra está dizendo. Nós não podemos apenas ficar olhando para a Bíblia devocionalmente. Nós não podemos. Nós não podemos apenas ficar pegando um devocionário anual e ler um versículo um dia, outro versículo outro dia, outro versículo outro dia. Nós precisamos da categoria de abrir a Bíblia, de ler um livro inteiro, de buscar, de procurar entender o que está acontecendo lá. Nós já falamos sobre uma disciplina espiritual que é meditar. E nessa sim, nós pegamos um texto, uma parte menor, e aí nós ficamos ali, remoendo aquilo. Mas agora o caldo está engrossando, vocês estão entendendo? E aonde que nós estamos chegando agora? Eu tenho que ficar só meditando? Não, não tem que ficar só meditando. Eu tenho que ficar só orando? Não, não tem que ficar só orando. Eu tenho que desenvolver cada uma das disciplinas de forma organizada para ter desenvolvimento espiritual. E aí nós vamos entender uma coisa importante. O estudo, ele nos confronta e revela quem realmente nós somos. Você quer se conhecer? Vá para o espelho. Esse é o espelho. É aqui que nós nos vemos como realmente estamos. Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando a gente olha para a palavra, a gente percebe se o que estamos nutrindo na nossa estrutura mental, nas nossas emoções, está em acordo com a palavra de Deus. Então, quanto mais alguém conhece a Deus, mais humilde ela se torna. Quando você observa alguém que está avançando no seu conhecimento, que está indo para os podcasts, que está indo para pregar para todo canto, e essa pessoa começa a ficar arrogante, ela não entendeu nada. Ela vai cair brevemente, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Mas, quem entende a verdadeira essência da palavra, quem estuda de verdade, ele só tem uma ideia, eu não sei de nada. E meus irmãos, eu sinceramente eu só consigo me perceber dessa forma.
Cada vez que eu aprendo algo mais, eu falo, meu Deus do céu, como eu preciso aprender mais, como eu preciso crescer mais. Eu sempre me calo para ouvir alguém que sabe falar e eu fico ouvindo, como alguém que não sabe de nada. Isso tudo, queridos, porque o verdadeiro estudo, ele destrói a arrogância, ele destrói a religiosidade, ele destrói a superficialidade e ele destrói o orgulho espiritual. Está entendendo? Então, quando nós estamos estudando de verdade, nós não temos aqueles sentimentos. Ah, não, ele não sabe de nada, está falando tudo errado. Não, mas não é bem assim. Não, mas na minha ótica... Então, quando eu estou estudando de verdade, eu falo assim, deixa eu ouvir esse aí para ver como é que é, o que ele vai falar. E aí nós fazemos filtros, claro, depois, ótimo, é para isso que serve o estudo. Mas nós não julgamos, nós não temos arrogância. Nós temos muitas vezes até a oportunidade e o acesso para chegar para as pessoas e falar assim, rapaz, eu estava vendo e eu vi uma outra informação sobre isso. Me ajuda para eu entender aqui e me equilibrar nesse processo, entende? Mas não, eu sei e você não sabe. Exatamente por isso, o verdadeiro estudo, ele destrói essas coisas. Então a palavra, ela funciona como espelho. Ela revela as intenções escondidas. Ela revela as motivações erradas, as áreas não tratadas da nossa vida. E aí nós vivemos um tempo, ou na verdade não é só no nosso tempo, todos os tempos, muitos querem promessas, mas fogem da confrontação da verdade. Sim ou não? Então, queridos, lembre-se disso. A palavra, ela é espada de dois gumes. Ela penetra ao fundo da alma para trazer revelação. Quando nós olhamos para Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25, ele vai dizer: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, olha aqui, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Salmo 139, 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é o padrão do verdadeiro estudo. Essa é a direção bíblica que nós realmente recebemos quando acalentamos a palavra de Deus com humildade em nosso coração. Senhor, olha para dentro de mim, me sonda e me transforma no que for preciso. Porque muitas vezes, meus irmãos, tem coisas que nós estamos genuinamente enganados, certo? E às vezes não é maldade. Às vezes não é porque, eu quero ser mal, eu quero fazer errado. Às vezes estamos fazendo exatamente por falta de conhecer. Mas quando nós pedimos, Espírito Santo, me ajuda, ele vai alertar, ele vai direcionar. Então sempre peça, Espírito Santo, me mostra, Senhor, sonda-me. É por isso que esse é o tempo o tempo que estamos vivendo é um tempo que precisamos voltar ao estudo profundo das Escrituras. Quando nós olhamos para Atos 2:42, nós vemos o princípio da igreja e a palavra diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino. Havia o ensino e havia dedicação da coletividade e cada um fazendo a sua parte. Então não vem aqui, ouça e esqueça. Coloque em prática. Coloque em prática. Porque existe uma diferença, queridos, entre ler devocionalmente e estudar profundamente. Eu já disse, muitos vivem de versículos rápidos, palavras motivacionais, mas a maturidade espiritual ela exige profundidade. É claro, meus irmãos, que no ambiente mais amplo, nós precisamos atrair as pessoas, precisamos chamar a atenção delas. E por isso que sim, uma rede social, ela pode trazer os aspectos devocionais, sim, mas depois essa pessoa ela precisa ir ampliando isso em profundidade. É por isso que existe uma certa, entre aspas, intriga entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago. Alguém vai dizer, mas eles estão intrigando, eles estão de briga, quando um escreve fala uma coisa, o outro outra. Não, um completa o outro.
O apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, ele tem um ministério plenamente evangelístico, de atrair as pessoas, chamar para perto. Então ele fala, venha pela fé e com fé você vai alcançar e vai dar tudo certo. Aí vem o Tiago, que é pastoral, e ele vai dizer assim, olha meus irmãos, o que o Tiago falou é para vocês virem, mas quando vocês chegarem e estiverem vivendo a realidade da fé, gere resultado. Por isso que ele vai dizer, fé sem obra não existe. Está entendendo como funciona? Então nós, como igreja, fazemos isso. Nós vamos para o evangelho e falamos, vem todo mundo, vem. Depois que vir. É Jesus. No processo evangelístico de Jesus, ele diz assim, se alguém quer vir a mim, venha a mim, vinde. Aí ele fala, mas se vocês vierem, aí vem o pastoral. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Entende? Então o evangelho, a igreja, não é lugar de auezinho gospel. Vamos fazer mais uma festinha, vamos fazer mais uma celebração, vamos fazer mais... Aqui é lugar de profundidade espiritual. E tem um trilho que nós estamos percorrendo. Amém? Tem um trilho que nós estamos indo. Então diga para o seu irmão, vai ficar profundo. É onde tem que ir, meus irmãos. É onde tem que ir. Tá bem? Então, Jesus, ele vence Satanás usando as escrituras profundas. Os apóstolos fundamentavam tudo na palavra. A igreja primitiva perseverava na doutrina. Exatamente porque uma geração rasa não suporta dias maus. E dias maus estão se aproximando. Então, se aprofunde, meus irmãos. Se aprofunde. Chega junto. Que bom que hoje vocês vieram. Tá todo mundo aqui hoje, glória a Deus. Quase todo mundo. Mas vamos incentivar uns aos outros a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. 2 Timóteo 2,15 diz para nós, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha o exemplo de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha que a nossa fotografia é essa. Essa é a nossa foto. Você decide dedicar-se a estudar a lei do Senhor, pratica e depois ensina os mandamentos aos outros. Percebeu? Grave Esdras 7:10 para você se aprofundar nele depois. Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aprendamos isso, meus irmãos. Agora, nós estamos falando da Bíblia. Nós estamos falando da biografia de Deus. Essa é a biografia de Deus, sim ou não? É. Agora eu pergunto, uma biografia, ela explana exatamente toda a essência e todo o conhecimento de uma pessoa? Sim ou não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. João, ele vai dizer assim, olha, se fôssemos, ele usa uma hipérbole lá, né, uma figura de linguagem de exagero, mas talvez nem tanto. Porque ele vai dizer, se fosse registrado todos os milagres que Jesus fez, nem todos os livros no mundo caberia. Percebe? Por quê? Porque o que Jesus fez foi muito maior do que o que se pôde registrar. Então note, o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso, de tudo que Ele é, tudo se pode aprender através daqui? Não. Então nós precisamos saber que Deus também fala através da observação. Uma prova disso é Romanos 1:20, que diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Uau! Então você fica dizendo assim, não, mas se a pessoa não ouvir de Jesus, como que vai ser? A natureza está anunciando Jesus. A natureza está, a criação está anunciando Deus.
Então nós precisamos saber, queridos, que os estudos não acontecem apenas nos livros. Você olha para Jesus e Jesus, ele ensinava observando, não é? Ele ensinava mostrando as sementes, mostrando as árvores, mostrando os pássaros, mostrando os pescadores, mostrando as plantações, mostrando o cotidiano. Todas essas coisas, Jesus ensinava e mostrava Deus através dessas coisas. Então, há lições espirituais escondidas na criação e nos acontecimentos da vida. Mas por que nós não enxergamos isso? Por que a humanidade não está conseguindo enxergar Deus nisso? Por causa das distrações. E quem anda distraído perde revelações simples que Deus está mostrando diariamente. Então seja mais atento, seja mais conectado. E diante de uma situação, você que é espiritual, discirna as coisas espiritualmente e diga: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nisso? Vocês acham que alguma coisa da parte de Deus para as nossas vidas é acaso? É sem propósito? É claro que não. Em tudo Deus está nos ensinando. Então fique atento para aprender através de visualização, através da observação. Observe o ambiente, observe o lugar, observe a situação e pergunte, Espírito Santo, o que eu preciso aprender nessa condição? O Salmo 19, versos 1 a 4 diz para nós: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos, um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Olha isso, escute: sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Meu Deus! Anote Salmo 19 também para você ler depois em casa e ficar perguntando: Deus, o que é isso aqui? O que isso significa? Ele está falando que a voz dele ecoa. A voz dele ecoa na criação, a voz dele ecoa de um dia para outro dia, de uma noite para outra noite. Ele está falando. E um monte de mané, crente, espiritual, dizendo: esse calor, Deus está falando comigo. Amigo, acorda cedo. E veja o sol nascendo, se Deus não está falando com você. Vai para o jardim do morro, olha a grandeza de Deus, aquele cenário lindo, o sol se pondo, aquele rio maravilhoso fluindo, milhares de pessoas perdidas ali. Fica ali para você ver se Deus não vai falar alguma coisa com você. Deus está falando, queridos. O problema é que nós não queremos ouvir. Jesus, ele dizia: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Provérbios 6,6 diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Uau! Deus está falando em tudo, queridos. Já parou para ficar olhando para uma florzinha? Eu ouço Deus falando numa florzinha. Eu sou apreciador, eu amo ver flor e tirar foto, e eu fico falando: Deus é engraçado. Deus é engraçado. Deus tem... Vocês já viram aquela florzinha? A gente já vê bastante aqui. Aquela florzinha que parece um beija-flor. Vocês já viram? Pois, tem que ver. Esse amigo, que Deus é esse? Que Deus é esse? Você vai olhar o fundo do mar, você vê aquelas caricaturas. Você fala: mano, Deus fez isso aqui, que loucura. Deus tem senso de humor e Deus está comunicando isso tudo pra gente. Deus está falando. É um livramento, é um abraço, é um carinho, é uma palavra recebida. Deus está falando. Se aprofunde em conhecer Deus na beleza da sua santidade e do conhecimento de quem Ele é. Está compreendendo que faz tudo parte de conhecer, de estudar? Aprenda a estudar a vida, o seu dia a dia, a sua história com Deus. Porque o verdadeiro estudo, ele gera discernimento espiritual. Então, uma mente treinada na verdade, ela não vai ser enganada.
O estudo produz discernimento, sabedoria, equilíbrio, maturidade espiritual. Mas o problema é que muitos estão hoje em dia acreditando em tudo. E aí estão sendo levados de ventos em ventos de doutrina. Não estou falando de muitos no mundo, estou falando de muitos cristãos. Hoje está acreditando nisso, hoje está acreditando naquilo. Então, no tempo do apóstolo Paulo, tinha os irmãos lá que diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, de Cefas, eu sou de Cristo. Mas nos nossos dias, é assim, hoje eu estou com Paulo, né? Amanhã vamos ver. Vamos ver. Se Paulo não der nenhuma escapada de marcha, se o Pedro não trouxer um ensinamento mais vantajoso, e aí eu mudo para o lado dele. Ninguém está firmado, ninguém está arraigado, ninguém está junto, porque falta conhecimento. Hoje eu estou aqui nessa igreja, depois eu estou na outra, e depois eu estou em outro lugar, e depois eu não estou em lugar nenhum. Agora eu estou com Jesus, eu só ouço Jesus agora. Aí é a esfera eu sou de Cristo. Ou seja, eu não ouço mais ninguém, só ouço Jesus falando comigo. Meus irmãos, cuidado com isso. Então, cuidado com qualquer revelação, cuidado com qualquer pregação, cuidado com qualquer modismo espiritual. Então é necessário conhecer profundamente a verdade, porque quem conhece a verdade, ele não vai cair nos enganos. Quem conhece a verdade, reconhece os erros. Amém? Hebreus 5,14 diz, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha aí, exercício constante. O que te dá aptidão? Exercício constante. Atos 17:11 fala sobre uns irmãos que nós precisamos imitá-los, os bereanos. E diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Não faz isso. E eu sempre incentivei o rebanho que eu estou conduzindo do Senhor a fazer o seguinte, chegar em casa e vai estudar o que eu preguei. Vai estudar. Você anotou? Você escreveu? Chega em casa e vai estudar. Vai pedir para Deus, Deus, é isso mesmo? Tá tudo certo? Não fica acreditando em tudo que eu falo, não. Para a sua saúde, não acredite. Vai estudar. Mas por quê, pastor? Você está falando alguma coisa? É exatamente por isso que eu estou te desafiando, porque eu não sou imbecil de ficar querendo ter que corrigir o que não é de Deus. Então eu quero ter sempre discernimento, mas eu quero que você seja autorresponsável para ir lá e falar, poxa, o pastor falou, ministrou a palavra e é verdade mesmo. 1 João 4:1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E agora Efésios 4:13 e 14 diz para nós, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O plano é esse, meus irmãos. Que nós não sejamos mais presas fáceis. O plano é que nós cresçamos em maturidade, em conhecimento profundo, para que nós tenhamos convicções no Senhor, para que nenhum filósofo ou ateu venha desfazer as nossas crenças. Você precisa estar arraigado. Senão vem qualquer um com uma prédica bonita e te derruba. Então seja convicto, aprenda, internalize a palavra de Deus no seu interior, estude, busque informações. Algo que nós tínhamos no passado, muito comum, eram as pessoas interessadas, como num culto como esse, que anotavam os versículos, que anotavam os textos, para depois chegar em casa e pesquisar e procurar. Aí vocês vão me dar desculpa, não, pastor, fica gravado, depois eu vejo lá, eu assisto de novo. Estude por conta própria. Busque você.
anote você, vai procurar você, tá entendendo? Vai se aprofundar você, porque é isso que constrói o nosso verdadeiro conhecimento. Esse é o verdadeiro estudo. Eu finalizo, queridos, dizendo que a disciplina do estudo não é intelectualismo vazio, é transformação espiritual profunda. Deus não está em busca de filhos emocionados, Ele quer filhos maduros. Quando o texto bíblico diz que esta geração geme com expectativas de que se manifestem os verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros, é porque tem falsos aí. E esse texto diz ruios, os filhos são os ruios, e os ruios, ou ruiós, são filhos maduros. Esta geração espera que filhos maduros de Deus se revelem. Então não seja mais uma folha seca levada pelo vento para lá e para cá. Seja firme no Senhor. E Deus está procurando esses verdadeiros adoradores, filhos maduros. Uma geração forte espiritualmente, que será cheia do Espírito, cheia de oração, cheia da palavra. Então entenda que o estudo ele nos aproxima da verdade. E a verdade nos aproxima de Cristo. E quem negligencia a palavra torna-se vulnerável, mas quem mergulha profundamente nela se torna firme, maduro e livre. É isso que nós queremos ser, firmes, maduros e livres. Então eu pergunto, o que está ocupando a sua mente hoje? Qual é o seu mindset? Quais são as estruturas mentais que estão te preenchendo e, consequentemente, te conduzindo? Porque aquilo que ocupa a sua mente moldará a sua vida. E Deus está chamando esta geração da superficialidade para a profundidade, da distração para a revelação, da emoção para a maturidade e da informação para a transformação. É tempo de voltarmos à palavra de Deus. Amém, Amém, queridos? Fique de pé e tome decisões agora. Diga para o Senhor qual é a sua decisão diante deste chamado que Ele nos faz nessa noite.